surgiu uma pergunta aqui muito interessante que eu achei legal aqui responder, né, por vídeo, devido à importância do tema, né. Nos últimos 3 ou 5 anos aí, eu venho refletindo sobre essa pergunta, né, que é a seguinte, né, aqui da caixinha anterior aqui das perguntas. Por que que hoje não existem tantos iniciados, tanto alquimistas, quanto no passado? Na verdade, né, a pergunta aqui, eu acho que não é nem com relação à pessoa que fez aqui a pergunta, não está nem se referindo à quantidade, né, de iniciados. Até porque hoje o conhecimento ele está muito mais acessível que no passado. Na verdade, o que ele está querendo dizer é com relação à envergadura, a expressividade, aqui, a relevância, né, que a gente teve, né, no passado, né. Você vê que a gente estuda livros, manuscritos de muitos séculos, né, e mais de 90% daquilo que a gente estuda hoje, na alquimia, no esoterismo de uma forma geral, é oriundo, né, de épocas muito antigas. E por que que hoje não se produz algo, né, com o mesmo nível ou até mais avançado, né? Na verdade, essa que é a tônica da pergunta. Então vamos voltar aqui, né, a alguns séculos. Na verdade, essa história é muito mais antiga, né? A gente poderia voltar até lá o Antigo Egito, mas para não prolongar demasiadamente aqui, vamos voltar apenas alguns séculos, né? Idade Média, Europa, corporações de ofício. O que eram, né, essas corporações de ofício? Vamos supor que alguém fosse filho de alguém que trabalhava com madeira, que construísse móveis ou casas, né, que trabalhasse com a madeira, né? Então essa pessoa era um mestre, né, naquele ofício, e eles esporadicamente eles admitiam, né, aprendizes, né? Então esses aprendizes pagavam para que esse mestre transmitisse, né, os segredos daquele ofício, né? Então isso era uma forma de rentabilizar, né, o trabalho dele, principalmente nos períodos onde não havia muita procura, né, muito trabalho a ser feito, e também era uma maneira de perpetuar, né, o segredo da profissão, né, que ela fosse continuada. E existiam corporações de ofício, né, para as mais variadas áreas aí do conhecimento, né, na metalurgia, né, os ferreiros, pessoal que trabalhava com pedras preciosas, com ouro, né, várias habilidades, né, que pessoal que trabalhava com couro, né, e existiam também, né, as corporações de, assim, a literatura não chama isso assim de corporações, mas a alquimia ela chegou, principalmente na Europa da Idade Média, a funcionar como uma estrutura semelhante a uma corporação de ofício. Algo que Então, para que uma pessoa ela pudesse se tornar um alquimista ou uma alquimista, né, basicamente existiam três maneiras. A primeira delas, né, e aqui eu estou colocando uma ordem totalmente aleatória, através de um mentor espiritual, né, de um mentor ou uma inspiração divina, algo no plano espiritual que te inspire, que fale com você através de sonhos, né, de processos puramente intuitivos. Então isso é bastante comum em pessoas que em vidas anteriores já se dedicavam à alquimia, já se dedicavam, né, ao trabalho, né, alquímico, obtiveram algum avanço, né, demonstraram comprometimento, né, dedicação. Então se tornaram dignas de receber mais conhecimento. Então pessoas com esse histórico, né, elas têm
uma predisposição muito maior, uma sensibilidade a receber, né, ensinamentos, inspirações, né, de um mentor espiritual, né? E isso não é tão raro quanto possa parecer no primeiro momento, né? Então essa é uma forma, né, de uma pessoa se tornar alquimista, tanto no passado quanto no presente. Vamos falar agora das outras duas. Então, geralmente, quem está sob uma mentoria espiritual, está recebendo, né, inspiração, informação, conhecimento do mundo espiritual, né, isso pode se manifestar na verdade, de duas formas, né? A primeira delas é que, na verdade, você pode estar acessando um conhecimento que você já tem. Você pode estar acessando uma memória muito sutil, muito mercurial, né, de algo que você conquistou. E conforme você vem se conscientizando, você vem aí no processo de autoconhecimento, você começa aqui a acessar, né, de modo muito espontâneo, de modo muito de incenso que eu fiz, que eu faço, preparados alquímicos, que eu sonhei, né, eu fazendo do início ao fim, algo que eu não lembrava que tivesse feito. Aí chegar no dia seguinte, eu anotar, ir para o laboratório e fazer ou a receita de incenso ou o preparado. E geralmente eles vêm quando eu tenho uma necessidade, né? E eu começo a acessar de modo muito espontâneo essas informações. E então essa é uma maneira, né? E a outra realmente é quando você realmente está sob a influência de um mentor espiritual, né? Isso aconteceu com Jacob Boehme, com Nicolas Flamel, né? E tantas outras pessoas que não se tornaram conhecidas, né? Hoje mesmo existem várias pessoas que estão acessando essas informações, estão recebendo orientação, né? Ainda que você não tenha uma consciência disso, que você está recebendo essa informação, ela vem, né? Então isso é mais comum do que possa imaginar. Agora sim, eu vou falar aqui, né, das duas outras maneiras. E a segunda maneira, né, de você ter acesso ao conhecimento, você se tornar alquimista, era tendo acesso a uma biblioteca. E na Idade Média, um dos poucos lugares que você tinha ali reunido uma quantidade significativa de obras que abordassem, né, a alquimia eram em mosteiros, principalmente de monges beneditinos. Então, por exemplo, o Basílio Valentim, né, era um monge beneditino, o abade Tritêmios, que foi, se não me engano, o segundo mestre de Paracelso, também era, eu acho que era beneditino, mas se não era beneditino, era, né, ele teve acesso, né, entre outras fontes, a uma biblioteca de um mosteiro, né, porque nessa época não era qualquer pessoa que tinha condições de ter um livro, né, um livro de alquimia, aliás, qualquer livro, né? Só o fato de você saber ler já era um sinal de uma posição ali social, econômica, de destaque. Então, o acesso, ao contrário aí que muitos pensam, o acesso ao conhecimento alquímico, esotérico, nunca foi para gente pobre, né, no passado, né? Sempre foi um conhecimento para privilegiados, tanto socialmente quanto economicamente, né? Não era qualquer pessoa, porque o conhecimento era muito escasso, né? Então essa é a segunda maneira, né, de ter acesso ao conhecimento alquímico. Agora a gente vai falar, né, da terceira maneira. E a terceira e última maneira de uma pessoa se tornar alquimista era se tornando aprendiz ou discípulo de um mestre alquimista. Então essa era a forma talvez mais conhecida, né, de se tornar, né, um alquimista. Só que
não eram todos os alquimistas, né, todos os mestres que admitiam aprendizes, né, porque aprendiz dá trabalho, né, discípulo dá trabalho, pergunta muito, pergunta besteira, quebrava as suas coisas no laboratório, e no passado tudo era muito caro, né, não existia. Hoje eu quero um equipamento, né, eu ligo, né, e faço o pedido, e o correio, a transportadora entrega aqui na minha porta. Mas no passado as coisas não eram tão fáceis assim. Então, para que você pudesse se dedicar, se tornar um alquimista, né, isso tinha que ser algo muito intenso, muito forte. Não era uma simples curiosidade que te levava, né, a esse processo. Então eram raros os mestres, os alquimistas, que admitiam aprendizes, né? Então quando eles faziam, né, eram aqueles mestres assim de coração muito caridoso, né? E mesmo assim você tinha que insistir, você tinha que ir lá várias vezes, né? Geralmente você começava pagando para trabalhar, né? Só os alquimistas mais abastados, que na verdade pagava funcionários para levar carvão, água, abastecer, né, com o laboratório com coisas lá do dia a dia, até alimento, porque o processo, a obra em si, ela consome muito tempo. Então nunca foi uma atividade de meio período, só para algumas horas do dia, as horas de folga. Então sempre foi, né, isso é a atividade de alquimia, né, de laboratório que estou me referindo, né? Então eram raros aqueles que admitiam aprendizes. Raras vezes que era admitido um aprendiz, esse candidato ele tinha que desembolsar uma pequena fortuna. Então isso nunca foi algo gratuito, isso nunca foi algo que não exigisse investimento financeiro, né? Então esse investimento que o aprendiz fazia, e era uma quantia substancial, isso servia para avaliar a sinceridade, a firmeza, né, de propósito, de vontade do aprendiz em seguir, né, em aprender a arte. E isso também servia para custear a operação do laboratório do mestre. Que a prática laboratorial da alquimia sempre foi muito cara, em qualquer época, né? Até o processo espagírico ali do reino vegetal, super tranquilo. Mas quando a gente entra no reino mineral, o processo se torna muito dispendioso, né? Então, por exemplo, para eu fazer aqui um aliastro do Sol, eu preciso de ouro puro, acima de 94 quilates para cima, né? E você sabe quanto... você pode até não saber exatamente quanto custa o grama do ouro, mas você sabe que é algo caro, né? Então aí eu vou limar isso, fazer um pozinho bem fininho, né, do ouro, e levar para o laboratório e fazer ali o processo do aliastro, que demora alguns anos para ficar pronto, né? Então o aprendiz ele fazia esse investimento, né? Então já era não era algo assim acessível, né? E você, somente depois que você era digno ali da confiança do mestre, é que você recebia mais conhecimentos. Então você não já ia direto para a alquimia, tu ficava ali no mínimo um ano limpando o atanor do mestre, tirando cinza, limpando, pegando mais carvão, lenha, abastecendo lá. E às vezes o mestre ele te deixava você ver alguma coisa, mas sem ficar fazendo muita pergunta, para não atrapalhar o trabalho, mesmo você pagando uma pequena fortuna. Hoje, se eu não respondo um direct, um e-mail, a pessoa já fica estressada, deixa de seguir. Então, por que hoje a gente não tem tantos iniciados, tantos alquimistas produzindo conhecimento, né, com qualidade? Porque isso requer tempo e recurso. Hoje, infelizmente, a gente tem pessoas, eu vejo aqui no Instagram, eu vejo a foto da pessoa, eu vejo, poxa, essa pessoa aqui
tem um chamado para trabalhar com cura. Poxa, essa pessoa aqui tem que trabalhar com a espiritualidade. Só que elas estão trabalhando na indústria, estão trabalhando numa loja de shopping, estão trabalhando na firma e fazendo outra coisa que não tem relação nenhuma. Porque você precisa se manter. A gente tem muitos estímulos hoje que acaba desviando o nosso foco. Aí se a pessoa resolve se dedicar, né, a isso, ela não recebe o apoio da família, da própria audiência, das pessoas que passarem de repente a acompanhar o trabalho dela. Hoje, se você publicar, se eu indicar um livro aqui, né, a pessoa corre primeiro para o Google para ver se tem o PDF lá piratão. Ela não quer, as pessoas não querem investir. Então, da mesma forma, essas pessoas, não é uma coisa não é uma coisa para você fazer apenas 1-2 horas depois que você chega do trabalho. Você tem que se dedicar integralmente a isso. Então, esse é um dos grandes motivos. Falta de comprometimento, de você realmente se dedicar integralmente a essa área. Eu sei que muitos não vão concordar, mas é o que eu penso. Então, obrigado por ter assistido, né, até aqui. Até o nosso próximo vídeo.